Acende a luz que eu gosto de ver o povo bonito. Esse negócio de ficar no escurinho não é para mim, não. Isso. Acho que eu vou fazer a Santa Ceia todo domingo. Porque domingo passado estava cheio. Hoje está bom também, tem bastante gente. Mas domingo passado estava lá apertado lá atrás, né? E a luz lá atrás também. Pode acender aí atrás também, não precisa ficar escurinho, não. Quem é que está lá no último banco aí? É o Moisés? É o Mateus, do Ricardo? Quem é que está aí? Letícia? Ah, viu? Estou conhecendo, gente, ó. Eu conheci a Letícia pelo cabelo, assim, ó. Hã? É, está cheio, está atrás. Mas domingo passado estava mais aglomerado, né? Hoje está menos. Tudo bom, queridos? Tudo na paz? Depois de um testemunho desse, né? A gente fica grato a Deus por tão grandes maravilhas e bênçãos que Ele tem feito por nós. Eu fico assim, cada dia, né, como eu falo nas lives, o pessoal que assiste a live toda segunda, quarta e sexta, né? Eu já falei semana passada, volto a falar, participem das lives. Vocês vão ser muito abençoados. As palavras na live têm sido muito boas, porque a gente fala com mais liberdade de tempo, fala com mais liberdade sem estar no púlpito, né? E eu, pastor John, pastora Marcele, que temos pregado mais, e a gente tem falado tantas coisas boas que tem edificado a igreja, as pessoas que participam. Então, se você puder, participe também, né? Porque você vai, com certeza, ser muito abençoado. E, com certeza, você vai compartilhar para abençoar outros também, que precisam daquelas palavras. Palavras de fé, de amor, de paternidade, de graça. Tudo que Deus tem falado conosco tem sido ministrado com mais detalhes até do que aqui nos cultos de domingo. Porque são 3 lives, com mais tempo. Então, participe, compartilhe, e você vai, com certeza, abençoar vidas. Falamos o mês de janeiro todo sobre graça. Foram palavras muito edificantes. Agora, esse mês de fevereiro, estamos falando o amor de Deus, né, as manifestações do grande amor de Deus, nos tornando filhos, seus filhos, né? Então, como filhos, temos aprendido algumas coisas, e hoje eu não vou entrar muito nessa linha, mas vou começar falando sobre isso, mas depois falar dos momentos de milagres que Deus quer fazer e realizar entre nós. Amém? Então, queridos, que o Espírito de Deus esteja falando ao nosso coração, que o Espírito Santo esteja com liberdade. Uma das coisas mais importantes que existe na hora de ouvir algo é você dizer: Espírito Santo, fala comigo. Não é Espírito Santo, fala com ele, mas Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, não preciso só, mas eu quero ouvir a tua voz. E quando os homens e as mulheres de Deus que pregam, falam porque querem abençoar, edificar, cuidar do rebanho de Deus que está confiado a nós. Então, fala: eu preciso e eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. E assim, Ele pode fazer algo. Porque quando nós não queremos, Ele não arromba o coração. A Bíblia diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então precisa querer ouvir. Eis que estou à porta e bato, o Senhor Jesus falando. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não é usurpador. Deus não é ditador. Deus nos deu a graça e, através da graça, nos tornou filhos. E como filhos, dentro de dos princípios do reino de Deus e da palavra da igreja,
Os filhos não são escravos, os filhos não são servos, os filhos não são trabalhadores, os filhos não são pessoas que ficam debaixo de uma ditadura, debaixo de um jugo, debaixo de chicote. Filhos andam com o pai, como eu já falei na outra pregação. Filhos amam o pai. Filhos abraçam o pai. Filhos são abraçados pelo pai. Então, isso é a diferença. Quando entendemos esta verdade, as coisas mudam. Porque quando eu não tenho esse entendimento de que Deus é o meu pai, olha a diferença. Deus está lá, parece que está lá longe. Mesmo que Ele esteja aqui. Mas quando você fala, meu Deus, já muda. E quando você continua, meu pai, isso muda. Porque você está falando com alguém íntimo, alguém que você conhece, como é o primeiro pilar, conhecer Deus. Ninguém encontra liberdade se não conhece verdadeiramente Deus. E por isso nós temos muitos cristãos, por isso nós temos muitas pessoas frequentando cultos, grupos de crescimento, igrejas, cultos, congressos, e eles continuam a mesma coisa. Porque verdadeiramente não conhecem Deus. Porque quem conhece Deus e diz Ele é o meu Deus, e Ele é o meu Pai, eu falo com Ele todo dia, eu ando com Ele todo dia, Ele me abraça e eu o abraço, eu tenho uma intimidade com Ele, e isso tudo muda, porque eu estou andando na rua, e eu sei que o meu Pai está comigo. Eu estou no trabalho, na escola, em casa, eu sei que o meu Pai está comigo. E se o meu Pai está comigo, eu estou seguro. Se o meu Pai está comigo, eu não vou cair na esparrela do diabo de pecar. Eu não vou viver no pecado. Porque eu sei que entristece o coração do meu Pai. E eu não posso fazer com que ele sinta tristeza quando eu estou pecando. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quando nós pais vemos os nossos filhos fazendo algo errado, um pecado ou com um problema, com uma luta, com uma dificuldade, nós choramos com eles. Nós nos entristecemos com eles. E já falamos aqui o versículo que diz que se nós, sendo maus, damos aquilo que os nossos filhos precisam, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará tudo que nós precisamos, boas dádivas. Então, queridos, ponha isso no seu coração. Você precisa conhecer este Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, sustentador de todo o universo. Você precisa conhecê-lo, mas não como um Deus Criador somente, mas como o seu Deus. Faz toda a diferença. E também ter consciência de que você se tornou filho dele, foi adotado por ele, por uma aliança de sangue, como falamos domingo passado, aliança de sangue que nos ligou a ele. Esta aliança, esta aliança nunca por ele será quebrada ou desfeita. Quem quebra e desfaz aliança com ele somos nós. Quando nos afastamos, quando rejeitamos a fé e saímos da sua presença. Mas ele nunca desfaz esta aliança que ele fez.
Foi uma aliança de sangue e será eterna. Amém? Aplauda ao Senhor por isso. Depois você pode ouvir as lives do mês de janeiro, de fevereiro, e você vai ouvir essas palavras mais detalhadamente. Os cultos de domingo também, palavras mais detalhadas sobre isso. As manifestações do grande amor de Deus. O Pai Celestial faz milagres para seus filhos. Vimos hoje um testemunho. Temos o testemunho essa semana, na segunda-feira, na quarta-feira, na live eu falei do testemunho, a pedido. A Eliana Holanda está aí? Não. Está lá atrás, Eliane está aí, né? Cadê? Ali. Jorge está aí? Não. Está lá, Jorge e Eliana. Eles pediram para eu falar na quarta-feira na live. Eles estavam debaixo de um peso, de uma luta, de uma possível enfermidade na Eliane, e eles pediram oração a algumas pessoas, não abriram para todos, mas algumas pessoas estavam orando, grupos orando de mulheres, e nós estávamos orando, algumas pessoas orando, e o Jorge sempre perguntando, e eu sempre falando, compartilhando, e na segunda-feira ela ia receber os resultados do exame, e a médica disse assim, não abra o exame. Meu Deus, que susto. Não abra o exame, traga aqui amanhã que eu vou abrir. Então, eles já ficaram assustados com isso. E aí a médica, na terça-feira, então, ou na quarta, abriu o exame e, diante dela, então, disse, os teus exames estão normais. Glória a Deus, porque você não tem problemas de câncer ou de qualquer outra coisa, que ela estava temerosa. Mas crendo, orando, e o Jorge disse para mim, apóstolo, eu estava com peso sobre os meus ombros, que saiu e eu estou livre. E é o primeiro milagre da campanha que nós começamos dos 14 dias. Então, um milagre de Deus mudando e mudando. Às vezes a gente fala assim, não tinha nada. Não fala nunca isso. Fala assim, Deus fez o milagre. Porque quando a gente fala assim, não tinha nada, então Deus não agiu. Não é verdade? Então vamos aprender a valorizar aquilo que Deus faz. E eu tenho dito nas lives, eu amanheço. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando, isso é um milagre. Obrigado, Senhor. Eu hoje, por exemplo, eu estou com as pernas cansadas, parece que está meio assim, as pernas fracas, né? Dizem que depois da Covid fica assim um pouco algumas coisas, né? Quem já teve fala isso. Parece que hoje eu estou com as pernas assim meio cansadas, mas eu lutei para vir para cá, vim. Então, a minha sogra, depois que teve a Covid, parece que ela está meio assim, meio capenga assim, meio, porque parece que alguma coisa afetou, ela não estava assim, né? Então, mas, aí quando você anda, né? Eu estou melhorando, né? Quando você pula, né? Você está exercitando a tua fé. Então, quando você anda, você tem que dizer, obrigado, Senhor, porque eu estou podendo andar. O dia que a Duda puder levantar daquela cadeira de roda e andar, chegar aqui, ela vai glorificar a Deus. E toda a igreja vai celebrar, porque é o poder de Deus se manifestando em favor dos seus filhos. Eu contei na live, há anos passados, já 30 anos, sei lá, ou mais, pastor que nós enviamos para Rio Branco, era pastor missionário lá em Rio Branco, tinha uma equipe de Honório lá, 4 pastores, com as suas famílias, abrindo trabalho no Amazonas e no Rio Branco. E o João Leite, que era um dos pastores, depois ficou lá. E ele então saiu de um grupo de crescimento, que na época, né, falava grupo familiar, e ele saiu, quando ele saiu, que ele foi pegar o carro dele, que ele abriu a porta para entrar no carro, veio um caminhão, pegou, jogou ele para baixo do caminhão,
e a roda traseira do caminhão passou em cima dele. A bacia fez isso. Ele teve perfuração na barriga, na bexiga, ficou todo ruim, não andava, não mexia nada daqui para baixo. E eu recebi o telefonema, eu morava aqui na Carolina de Assis, onde o Jorge Holanda já morou, na outra casa. E ali eu recebi telefonema 1, 2 da manhã, 3, sei lá. E a Gina lhe pedindo, chorando, o João foi atropelado, está mal, à beira da morte. Eu caí no chão ajoelhado, comecei a chorar e orar, e liguei para alguns que consegui, naquela época não tinha celular, e a gente começou a orar, clamar e pedir a Deus. E no dia seguinte, meu pai e o Bário viajaram para lá, para socorrer. Lá não tinha recurso, tem que levar para o Rio, senão aqui ele vai morrer. E aí colocaram no avião 9 lugares, 6 lugares para ele, com a maca, com tudo, e mais 3 para o meu pai, a Gina e o Bário. E vieram. E meu pai tirando sangue, e tirando sangue que entrava na urina, e as dores, e ali uma agonia entrou direto no hospital do Andaraí. E os médicos fazendo os exames todos e disseram: olha, não temos muita esperança para ele andar, ele não vai voltar a andar. A bacia dele fechou, ele está com a perna quebrada, ele está todo ruim, daqui para baixo. Perfuração e tal, não sei o quê. E nós fomos lá orar. Um dia, depois de uns dias, eu, meu pai, acho que o Carlinho, o Bari, o Benhu, acho que o pastor Luiz também, e o outro Luiz também. E nós fomos lá e pedimos: doutor médico, deixa a gente entrar, todo mundo junto. Aí já estava na enfermaria. E nós começamos a orar, clamar, orar. Ficamos uma meia hora orando, clamando, e ele não mexia daqui para baixo. E aí, quando ele falou assim: Deus, me dá um sinal, quando nós saímos de lá. E ele disse que o dedão do pé fez assim. Aí ele falou assim: esse é o sinal de Deus. Doutor, alguma coisa está acontecendo. Faz nova radiografia. Não, meu filho, calma, você está ansioso. Não, doutor, faz. No dia seguinte a mesma coisa, faz. No terceiro dia, faz. O médico foi fazer e voltou e falou assim: João, eu não sei que exames são esses que eu tenho aqui na minha mão e esses que eu tenho aqui agora. A tua bacia está no local. Você não sei o que aconteceu, mas é algo sobrenatural. Então, Deus ouviu o clamor da igreja, do povo de Deus, e o milagre aconteceu. E ele disse: mas não sei se você vai voltar a andar. Menos de 6 meses, o João Leite entrou por essa porta aqui de moleta, de bengala, né? E ficou com um defeitozinho na perna, para marca, talvez para Deus, dele sempre lembrar daquilo que Deus fez na vida dele. Assim como foi com Jacó, quando encontrou o Senhor. O outro caso foi a filha do Jorge Torres, da Maria do Socorro, a Sandra Torres. Foi atropelada por um ônibus ali em Marechal 781, passou, jogou ela longe. Foi para o Carlos Chagas. Eu fui para lá com o Jorge Torres. Eu chorava de vê-la numa maca, que se no chão, precariedade, e ela naquela maca, e menina bonita, né? E ela deitada ali, toda ensanguentada, e morta ali, não fazia nada. E ele tinha o hospital da PM, e foi transferido para o hospital da PM, e nós fomos para o hospital da PM depois, e ali ela foi atendida, foi para o CTI, ficou ali dias. E eu ia lá com o Jorge Torres para visita com ele. E teve um dia que eu pedi: fala com o major médico que estava no dia, para eu entrar contigo, nós vamos orar nós dois ali para Deus, né? E a igreja toda orando, isso não parava. A gente saiu daqui, ia para casa ali onde morava, ali na Coruripe, onde ele morava ali, a Lilinha e o Amorim moravam ali também. A gente ficava ali de noite, de madrugada, todo mundo orando ali, clamando, orando, e para Deus fazer um milagre. Então a igreja se moveu no relógio de oração pela Duda. A igreja precisa orar, não é ficar assim: Deus vai fazer, né? Não, é oração, é clamor, é choro, é pedindo, crendo, confiando, e Deus vai fazer. E aí então, quando
nós entramos e falei, Jorge Torres, vamos pedir um sinal a Deus. E ele falou assim, eu vou pedir um sinal então. Quando eu falar com ela, ela vai, apertar minha mão, ou então vai fazer alguma coisa. E nós oramos ali, e ele pegou na mão dela e falou assim, minha filha, nós estamos crendo que Deus vai te curar. Você vai sair desse coma e você vai ficar curada. Você crê? Correu uma lágrima dos olhos dela. E ele falou, e eu falei assim, Jorge, o sinal está dado. Deus vai curar. Ela foi depois para a enfermaria, ficou sem poder andar, e até hoje ela está viva, andando, totalmente sem problema, porque ela ficou meio lesada da cabeça, na época, não falava nada com nada, mas também ficou com defeito na perna. Isso é casual? Por isso que eu falo que Deus deixa algumas marcas para a pessoa sempre lembrar daquilo que Ele faz, os milagres que Ele faz. Então, queridos, a nossa irmã Cláudia também sofreu um acidente de moto em Muriqui, ficou entre a vida e a morte. Também ficou com um sinal, e ela dá uma mancadinha assim na perna, também ficou com um sinal aqui, grande na perna aqui. Então, os filhos, os pais querem sempre dar o melhor. E os milagres que Deus fez, continua fazendo, como nós vimos agora da Duda. Eu poderia contar muitos outros do passado mais recente, e atualmente, caso da Eliane, e muitos outros, da minha esposa, Beth, do John e da Penha, da Marcele, do Gustavo Miguel, curado de meningite. Pastor Wilson, que já podia estar, ido embora. E vários casos que nós temos visto Deus agindo. Então, se nós cremos em milagres, não é para crer do livro do pastor fulano de tal, ou do profeta fulano de tal, é para crer aquilo que Deus faz na sua vida. E nunca duvidar. Então o Pai Celestial faz milagres para os seus filhos. Por quê? Porque Ele ama seus filhos, Ele quer dar o melhor para nós. O amor de Deus, nosso Pai, é tão grande, que Ele está sempre realizando milagres a nosso favor. Nunca devemos duvidar, mesmo que os momentos sejam os mais difíceis. Nos momentos mais difíceis é que nós percebemos mais a ação divina. Porque quando está tudo normal, você acha que está tudo normal. E que aquilo ali é a rotina. Mas quando as coisas pioram, sejam elas em quais áreas forem, aí é que você começa a perceber que é o poder de Deus agindo. Porque você fala, eu não sei como eu faria, mas Deus fez. Então, nos momentos difíceis, é que nós vemos a ação divina. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, está sempre pronto para nos ouvir e realizar o milagre que precisamos. Sua fé, ouça bem agora, e a sua entrega determinam o tamanho do milagre. Nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o teu azeite
em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, a gente já pregou isso aqui na live, já falei, e a gente está sempre falando sobre isso, né? Os pastores falam às vezes aqui sobre a questão de oferta também, então por aí afora. Mas eu queria fazer algumas colocações dentro desses 14 dias que nós decretamos dias de milagres. Então, ponto 1, a mulher teve fé. A mulher teve fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é que move o sobrenatural. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos. Isso é fé. Eu olhar e ver que eu tenho um celular aqui na minha mão, isso não é fé. Já está aqui o celular. Mas algo que eu não vejo e vai acontecer, isso é fé. Né? Como experiência, uma vez eu tive de vir de São Paulo com a minha família, eu, a Beth, meu sogro, minha sogra e a Débora, minha irmã. E acabou a gasolina do carro, 2 da manhã, em Senador Camará, onde a gente morava. E acabou lá no Jabu. Faltavam uns 3 ou 4 quilômetros para chegar em casa, 5. E o carro cheio de mala, cheio de coisa, e a gente ali com 2 meninas novas. E naquela época não era tão perigoso como é agora. Mas a gente com medo, preocupado. E eu tinha murmurado lá no Shekinah, lá na Novas Tribos, lá, como é que é o nome? Shekinah, né? Não. Esqueci agora o nome. Peniel. Lá em Peniel, onde a gente foi, e na formatura do Roberto em Campinas, eu murmurei. Né? Eu murmurei. O que eu murmurei? Porque os postos de gasolina estavam fechados. Ouça, domingo não funcionava. E eu fui no sábado e comprei um galão de 20 litros. E eu tinha um Fuscão, né? Fuscão. E ali no Fuscão, por lá, dentro do banco, tinha um buraco ali atrás, assim, coloquei o galão ali e as coisas por cima. E eu tinha 40 litros de gasolina e mais 20 de reserva. Nós íamos andar 500 quilômetros, e falei, vai dar a gasolina. Descer a serra das Araras, descer mais fácil. Na hora que o missionário americano lá orou por nós, ele falou: Senhor, que essa gasolina dê para eles chegarem em casa. Aí eu, dentro de mim, falei assim, não precisava orar, né? Porque eu tenho 60 litros. Ouça a minha murmuração. Quando saímos de Peniel, eu peguei uma estrada errada. Andei 40 quilômetros e falei, não é aqui. Voltei 40 quilômetros. Quanto dá? Que nem aquele garoto, né? Quanto dá? 50. Acertou. Acho que todo mundo já viu isso, né? Não, mas quem não viu, pergunta o Gustavinho que ele te mostra. Né? O garoto que não acerta nada e o cara dizendo que ele acertou tudo, né? Então só faltava aqui alguém falar 40 mais 40, alguém falar 50. Opa! Né? Então eu errei, voltei. Quando eu voltei, eu falei, e agora? 80 quilômetros, já fiquei preocupado. Viemos embora. Pá. E quando chegamos ali para descer a Serra de Petrópolis, eu estava muito cansado, e meu sogro pegou o carro para dirigir. Eu falei assim, olha, desce na Banguela, né? Banguela é em ponto morto, para não gastar gasolina, porque já estava lá chegando na reserva.
Aí viemos embora. Quando chegou no Jabu, acabou a gasolina. Quando acabou a gasolina, e a gente ali apavorado, aí me veio, no meio, você murmurou lá. Você murmurou. Aí eu falei, Senhor, me perdoa pela minha murmuração. Me perdoa pelo meu pecado. E faz um milagre aqui agora, porque nós estamos em perigo. E tu podes fazer o milagre. Me humilhei, pedi perdão e entrei no carro. O carro pegou, entramos todos no carro, saí do carro acelerando, devagarzinho, com medo, e saí. Quando eu subi a calçada de casa, assim que eu parei na calçada, o carro morreu. E nada mais. Isso foi o quê? Milagre. Então, nosso Deus é um Deus de milagres. Deus faz milagres a todo momento. Nós é que precisamos crer. Então, a fé. E como eu disse, não desistir, não reclamar, não murmurar, não duvidar. Porque a dúvida impede o agir de Deus. Aquela mulher teve fé e pediu ajuda. Às vezes nós queremos pedir ajuda também a pessoas erradas. Busque as pessoas certas para pedir ajuda. Pessoas que têm palavra de fé, pessoas que têm palavra de ânimo. Você vai buscar uma pessoa com o teu problema, com a tua luta, ele fica assim, não dá, não tem jeito mais. Então procure pessoas que confiem em Deus, que te estimulem na fé e não te levar à dúvida. E assim Deus vai usar pessoas para te ajudar. Nunca podemos duvidar. A fé vai trazer o milagre. A fé remove montanhas. O versículo bíblico que diz lá de Mateus 17:20. Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus falando para os seus discípulos. Eles questionaram alguma coisa. Ele, por causa da pequenez da vossa fé. Está acontecendo isso. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Tem um ditado popular, que todo mundo fala, né? É um ditado popular, a fé remove montanhas. Não tem esse ditado popular? A fé remove montanhas. Mas é baseado na Bíblia. A fé remove montanhas. Então, se a gente duvidar, aquele milagre deixa de acontecer. Então, Jesus está falando com os discípulos, por causa da pequenez da vossa fé, é que muitas coisas não acontecem. Às vezes a gente faz coisas que pode nem acontecer, né? Eu já entrei em necrotério para orar para a pessoa ressuscitar e não ressuscitou. Mas eu fiz, eu senti, os pais pediram para fazer, uma menina de 11, 12 anos, e nós fizemos, mas não ressuscitou. Mas não foi falta de fé, nós tivemos fé, não é o propósito de Deus, que é outro caso que a gente tem que sempre estar pronto a entender também. Mas a fé remove montanhas. Então, se o grão de mostarda é do tamanho da cabecinha de alfinete, é pequenininha, e essa fé, se você tiver, você pode dizer, monte, passa-te para lá, e ele vai passar. Assim, são palavras de Jesus. Não são as minhas palavras, é a palavra de Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jairo, você teve, né? Jairo lá no passado, foi lá implorar, vai lá, eu sei que você pode fazer. E ele era um crítico de Jesus, mas depois ele retrocede e vai lá, e Jesus cura a sua filha, que estava morta. Ressuscita a sua filha. Ponto 2. Sua entrega determina o tamanho do milagre. Isso é um outro ponto que eu tenho questionado assim, e tenho falado aqui já algumas vezes. Nenhum de nós faz favor a Deus. Ninguém faz algo para Deus por favor. Ah, Senhor, eu vou fazer, hein? Não faça, porque perdeu o valor.
Se você vai dar uma oferta, fala assim, eu só vou lá na frente, vou levantar aqui para dar essa oferta porque estão me olhando. Ou então eu vou dar essa oferta só porque estão pedindo lá na frente. Não faça. Pede o valor. Eu vou entregar meu dízimo porque senão vai vir a mão de Deus sobre mim. Não faça desse jeito. Mesmo que seja ou não. Mas não diz que vai entregar seu dízimo porque a mão de Deus vai pesar. Mesmo que a Bíblia fale sobre a desobediência da entrega do dízimo. Vós me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, mas não faça, não fique fazendo, eu vou trabalhar na equipe, né? Tão bonito ver os adolescentes ali, o Gustavinho, né? E ver o Mateus, filho do Márcio, a Gisele ali, eu estava sentado, ele entrou todo arrumadinho, de máscara, de roupinha. Apóstolo, o senhor precisa de alguma coisa? O garoto tem o quê? 13 anos, 12, 13, 14 anos, por aí, né? Hein? Os pais estão aí? Isso. Então isso, um garoto. Aí você fala assim, não, quando ele for um homem, aí ele vai servir a Deus. Não, o coração dele já está disponível. Tudo que é convocação, ele está aqui trabalhando. Tudo que é convocação, arrumar cesta, ele vem, vai distribuir na rua, ele vem, vai evangelizar, ele vem, tudo pago, ele vem, serve, ele está sempre presente. Então não importa a idade e nem o que ele possa dar como pessoa. Não, pastor Euler já é homem, né? Então o pastor Euler sabe fazer, o pastor Alex sabe fazer. Não, todos nós sabemos e cada um sabe aquilo que pode dar, e Deus está olhando. Deus é quem está vendo. Deus não precisa de muito para realizar milagres. Ele precisa de ver. Ele precisa ver do que o seu coração está disposto a entregá-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vê o coração. Nós não podemos ver o coração. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Então, Deus não precisa de muito. Ele precisa ver o que o seu coração, o que o meu coração está disposto a entregá-lo. Aí, então, Ele libera o milagre. Tiago diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Por quê? Porque Deus conhece. Deus sabe que o meu coração, quando eu estou pedindo algo, não é para abençoar, não é para ajudar, não é para me dar uma vida feliz com a minha família, mas é para eu esbanjar nos meus prazeres, no meu ego, na minha satisfação, na minha carne. E as pessoas, às vezes, quando começam a ter algo, começam a receber algo, já começa a se ensoberbecer, e Deus está vendo. Então, Deus vê o coração do homem, coisa que nós não podemos ver. Então, nós precisamos estar sempre com esse pensamento. Eu não preciso estar dando muito ou pouco. Eu tenho que dar o que o meu coração está proposto a dar. Como aquela viúva pobre, que deu a única moeda que ela tinha, e foi a mais importante diante de Jesus. Não que deu 1000 moedas não foi importante, mas aquela mulher deu tudo que ela tinha. Foi diferente. Assim como essa mulher, tomando aquele azeite, ela vai então fazer. Então Deus não precisa de muito, uma botija. Deus fez milagres. O outro texto bíblico de Lucas 9, 16, 17, que diz: tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para os que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Jesus pergunta o que? Os discípulos: e agora, Senhor, estamos aqui no monte, o que nós vamos comer? E Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa? Tem alguém ali, tem 5 pães e 2 peixinhos. Traga-me. Trouxeram os 5 pães e os 2 peixes.
o Senhor abençoou e disse: distribuam entre a multidão. E era multidão mesmo, não é aqui como a gente, era multidão, milhares. E todos comeram do pão e do peixe, porque o Senhor realizou o milagre. Vou contar mais uma para vocês ficarem sempre espertos. E eu estou sempre esperto também, é para mim também. Já contei um testemunho meu negativo, né? Quando eu estudava na faculdade Bennett, tinha um camarada que era... Camarada não, uma pessoa que se formou na Rude Ramos, lá de São Paulo. E eles eram muito hereges. Eu tinha professor que pregava, que ensinava para mim Deus fora do espelho. Ele escreveu um livro, Deus fora do espelho. O que é isso? Jesus não é Deus. Deus fora do espelho. Ele escreveu esse livro, ele dava aula para a gente. Tinha um outro professor que falava que esses milagres não foi bem esses milagres. E isso era uma linha de raciocínio dos progressistas, metodistas, progressistas, modernistas. E esse pastor chamava Wesley, inclusive. Não é John Wesley, era o Wesley, que é o fundador do metodismo. Lá em 1500 e pouco, gente, 1600. Ele agora, que há pouco tempo, né? O Wesley, pastor metodista. E ele, então, fazendo um programa de rádio, ele pastoreava em Niterói, São Gonçalo, para aquele lado, e ele falando no rádio, no programa de rádio, ele disse: olha, esse negócio dos milagres aí, dos pães, dos peixinhos, isso não é bem assim. Isso aí o pessoal pegou lá um farnel de um, um farnel de outro e tal. Como outros também não são bem assim. Passou um tempinho, ele teve um problema, foi indiciado por, como é que fala, calote, né? Estelionatário, foi preso, e lá na prisão: Senhor, me perdoa, Senhor, eu tenho falado besteira do teu nome, eu tenho falado que teus milagres não sei o quê. Aí voltou, saiu, voltou para a rádio: eu queria dizer aqui que aquilo que eu falei não é isso, eu peço perdão a todos que eu ouvi. Então não entre na linha do raciocínio humano, não entre na linha desse modernismo que está entrando em muitos lugares, dizendo que é a igreja inclusiva, que é a igreja em que tudo pode, vamos fazer da igreja, todo mundo pode ser como é, ninguém precisa mudar, vamos viver assim, e aí daqui a pouco nós estamos vivendo igual Sodoma e Gomorra. A igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é o coração do Pai. Ele não pode se contaminar, a igreja não pode se contaminar, a igreja não pode ser atingida, a igreja não pode cair na esparrela do diabo, dos progressistas, dos modernistas, pessoas que estão, né, na teologia contemporânea, que está aí trazendo esses ensinamentos diabólicos. Persevera na palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus, não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, é logos, mas o Espírito torna esta palavra em rema, e ela se torna viva, real e verdadeira. Por isso eu creio, e nós cremos, que esse tempo é um tempo de milagres, assim como foi com aqueles pães e peixes, assim como foi com aquela mulher que encheu os seus vasos de azeite, porque é tempo de milagre, e nós cremos que Deus estará fazendo milagres nesses dias. E o nome do Senhor sempre será glorificado. Nunca nenhum de nós tem glória. Nunca nenhum de nós vai dizer: eu botei a mão e ela foi curada. Eu orei e ela foi curada.
Vamos parar com isso. Eu preguei e o Espírito Santo agiu. Eu orei e o Espírito Santo de Deus agiu. Eu orei e no nome de Jesus ele foi curado. Eu preguei e no nome de Jesus vidas foram salvas. O Espírito Santo quem convence do pecado e do juízo. Nós não somos nada se não for pelo poder de Deus. Deus pode usar os meios que Ele quiser para realizar o milagre. Ele usa a mim e a você para realizar milagres. Ele usa coisas para realizar milagres. O profeta diz, vá pedir ajuda, vasilhas aos vizinhos, pessoas, e peça muitas, o mais que puder. Isso mostrou a fé da viúva e a obediência. Ela não duvidou, ela foi. Eu vou correr um pouquinho. Ele usa pessoas, anjos, coisas sobrenaturais. Ele faz como quiser. E sempre vai depender do tamanho da nossa fé e determinação. Essa mulher teve o quê? Fé e determinação. Ela podia falar assim, mas profeta, eu creio, mas ir pedir vasos? Não duvidou. Ela creu. Ela teve fé. E ela tomou atitudes. Então nós precisamos também ter fé e tomar atitudes. Não ficar, eu vou esperar, né? Eu tenho fé, eu vou esperar, ele vai fazer. Não, tome atitudes. Vá em direção à palavra de Deus. Vá em direção à palavra dos profetas. E abra um parênteses aqui para dizer, dos profetas que te ensinam, que te pastoreiam, que cuidam da tua vida. Porque quem cuida de você são os seus pastores, os apóstolos. Não fica ouvindo outros porque você acaba dizendo, ele falou lá, mas o apóstolo aqui não falou isso, então eu vou fazer o que ele mandou. Na hora que pipoca o problema, você vai, apóstolo, pastores, pastor John, pastora Marcele. Mas na hora de ouvir o profeta, quer ouvir aquele que está lá falando no rádio, na televisão, e não ouve o que o profeta que cuida da tua vida aqui falou. Muda isso também. Ouvir os profetas e obedecer. Né, pastor Wilson? Pastor Wilson, sempre que eu lembro desse versículo, eu lembro do pastor Wilson. E eu não decoro muito bem esse versículo, não sei porquê, que é para ver se ele fala, né? Como é que é, pastor Wilson? Crede. Crede nos seus profetas e no Senhor teu Deus, estareis seguros. Palavra de Deus. E prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Alguém duvida da palavra? É palavra de Deus. Então essa mulher teve o quê? Fé, obediência, determinação. Para correr aqui. Deus é uma fonte inesgotável de milagres. Não pensa que... não para de fé não é fé é fé. Não é gritando que é fé. Eu grito, John grita, Marcele grita, mas não é porque grita que é fé. Você pode falar assim, exercita a sua fé. Creia, Deus vai fazer. Da mesma forma. Não é porque grita que a gente fala desse jeito, mas é porque fica entusiasmado também, né? Então, creia. Deus é uma fonte inesgotável, Ele pode fazer tudo onde Ele quiser, com o que Ele quiser. Ele criou os céus e a terra do nada. Ele criou o homem da terra. Ele deu o fôlego de vida. Tirou a costela do homem e criou uma mulher. Que é isso, gente? Que Deus é esse? Que Deus é esse que sustenta todas as galáxias nas suas mãos?
todo o universo nas suas mãos. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o Deus de milagres e que quer fazer milagres hoje. Fica de pé e nós vamos orar para que esses milagres sejam liberados no mundo espiritual. Não se encheram mais vossos, pois acabaram. Não encheu mais vasilha, pois acabaram. Todos que tinham se encheram de azeite. Portanto, ela recebeu o seu milagre. Vendeu azeite para pagar suas dívidas e ainda sobrou para alimentar seus filhos e ela por muito tempo. Nos tempos difíceis, de crise, de deserto, mantenha-se firme, em plenitude de fé, obediência a Deus e aos profetas, que cuidam da sua vida e família. Tome atitudes corretas, não desanime, não retroceda na caminhada da fé, do amor e da intimidade com o Pai Celestial, que tudo vê e tudo pode fazer em nosso favor. Você crê nisso? Amém? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está na Bíblia, Lucas 1,37. Não sou eu que estou falando. Está na palavra, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus aos discípulos: se você podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, queridos, igual a fé desta mulher, que ia vender os seus filhos para se tornar escravos para pagar uma dívida. E Deus agiu através do profeta. Se o teu coração tem fé, ou se o teu coração hoje não tem fé, comece a orar agora dizendo: Senhor, me dá fé para crer no sobrenatural. Me dá fé agora, Senhor, para crer que o meu milagre vai chegar. Mesmo que eu esteja no momento mais difícil da minha vida, eu creio no sobrenatural. Eu creio que Tu podes mover o sobrenatural na minha vida. Não fique espantado, não fique perplexo, fique em fé, libera fé. Se não tem fé, peça fé a Deus, para que Ele venha e libere esta fé dentro de você. E o sobrenatural virá, o sobrenatural acontecerá. Tome atitudes como aquela mulher tomou. Tome atitudes e Deus vai te honrar. Feche os seus olhos. Aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê, Senhor, a Tua palavra diz que é possível ao que crê, que tudo é possível ao que crê. E aqui estamos como os Teus filhos, com o nosso coração diante de Ti, disposto a Te dar tudo, disposto a entregar toda a nossa vida para Ti, tudo que temos, somos e fazemos para Ti. Dispostos também, Senhor, a Te obedecer em tudo. Dispostos, Senhor, a Te amar de todo o nosso coração, por toda a nossa vida. Senhor, meu Deus, estamos em fé diante de Ti. E agora, Senhor, aqueles que querem milagres, levante as suas mãos. Senhor, os Teus filhos estão com as mãos erguidas, porque creem, porque têm fé, e estão com as mãos erguidas, dizendo que querem, que creem e que querem realização de milagres nas suas vidas. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um. Tu conheces a vida de cada um. Tu sabes, Senhor, tudo que cada um está precisando neste momento. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor. Com fé unimos a nossa fé. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Unimos a nossa fé, unimos o nosso clamor diante de Ti agora. Realiza os milagres que o Teu povo te pede neste momento.
só Tu podes fazer. Alguns casos, algumas situações, só Tu podes fazer, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos este cântico, você vai dizendo para Deus aquilo que você precisa, e vai crendo, e vai liberando fé.